E nesta segunda-feira dessa semana, finalmente o prazo para que o Alexandre apresentasse uma resposta no processo se encerrou. Ele não compareceu, não pediu prorrogação de prazo e agora pode ser julgado à revelia, algo que ele tanto gosta de fazer com os outros. Dessa vez, parece que hoje o dia é da caça e não do caçador. Para que esse programa seja um sucesso e continue sendo líder de audiência, eu preciso de você. Você, aquele meu fiel escudeiro que vai lá e crava o dedo no like sem medo, aquele que tá apertando o botão do repost no X, aquele que tá mandando o programa nos grupos, aquele que está mandando o programa para os amigos e principalmente aquele que manda para os inimigos, porque afinal esse é o Paulo Figueiredo Show. Processo legal e jurisdição que tornaram práticas comuns do Alexandre de Moraes, ele abriu um outro flanco, que foi o flanco da infração de direitos de empresas americanas. E ele fez isso dando ordens ilegais, por exemplo, para a Rumble, que é uma plataforma de vídeos muito parecidas, é o maior concorrente no mundo do YouTube, e afetaram essas ordens ilegais do Alexandre afetaram até mesmo a empresa de mídia social do presidente Trump, que é a Truth Social, ou Trump Media, porque ela roda os seus vídeos justamente nos servidores da Rumble. O Alexandre deu ordem contra pessoas nos Estados Unidos que deveriam ser cumpridas por empresas americanas em território americanos que eram completamente ilegais debaixo da lei americana. Aliás, ilegais tanto debaixo da lei americana quanto debaixo da lei brasileira. Mas nesse caso, ao contrário do X, que quando recebeu essas ordens e as contestou, foi suspenso no Brasil e acabou arregando para o Alexandre por pressão dos investidores, o Rumble se manteve firme, comprou a briga e processou o Alexandre em uma corte federal no estado da Flórida. Se você não se lembra muito bem do caso, eu resumo rapidinho. O Alexandre ordenou que o Rumble cumprisse decisões do STF, indicando representante legal no Brasil e bloqueando ou removendo contas ligadas a pessoas como Alan dos Santos por conteúdos antidemocráticos. O Rumble corretamente entendeu que a ordem era uma tentativa de obrigar uma empresa americana a censurar um discurso político de um indivíduo que se encontra debaixo da proteção das leis e da Constituição dos Estados Unidos e, mesmo sob ameaça de bloqueio, multa e consequência, se negou a multa, até consequências contra seus executivos que foram acusados de crime, o Rumble se recusou a cumprir. E uma vez que o Rumble não se submeteu à decisão ilegal, o Alexandre simplesmente determinou a suspensão deles no Brasil inteiro. Em razão disso, a Rumble e a Trump Media processaram o Alexandre de Moraes, afirmando que houve censura, violação de soberania americana e um conflito com a primeira emenda nos Estados Unidos, que protege, dentre outras coisas, a liberdade de expressão. Os Estados Unidos seguiram um trâmite legal para citação, ao contrário do Alexandre, seguiram um trâmite legal para citação e a Justiça americana enviou uma carta rogatória ao STJ nos termos do acordo bilateral entre o Brasil e os Estados Unidos. O juiz americano não é igual ao pseudo-juiz brasileiro. Mas os pseudo-juízes do STJ blindaram o Alexandre e negaram a carta rogatória, dizendo que a lei brasileira impedia a citação de ministro do STF para responder a processos na Justiça americana. Depois disso, os advogados da Trump Media e do Rumble peticionaram no processo dizendo o seguinte: os autores passaram quase 6 meses tentando realizar a citação formal por meio da Convenção de Haia sobre citação e notificação de atos judiciais, e esses esforços foram frustrados não por qualquer falha de conformidade por parte dos autores, mas porque o processo de citação no Brasil tornou-se politizado e, na prática, indisponível. Em vez de executar a citação como um ato meramente administrativo, as autoridades brasileiras adicionaram camadas extras de revisão e solicitaram manifestações do Ministério Público, incluindo o sigilo dos próprios procedimentos de citação e recomendações sigilosas, defendendo que a citação fosse bloqueada em nome da soberania nacional. Como resultado, não existe perspectiva razoável de que a citação seja concluída pelos meios convencionais dentro de um prazo minimamente útil. Diante disso, os advogados, então, do Rumble e do Trump Media pediram que o Alexandre de Moraes fosse citado por meios alternativos e a justiça americana autorizou que a citação fosse feita
por e-mail. O Alexandre até achou que o STJ ia ajudar ele a se safar com a citação, mas não deu certo. E na segunda-feira, e a citação ocorreu, e nesta segunda-feira dessa semana, finalmente o prazo para que o Alexandre apresentasse uma resposta no processo se encerrou. Ele não compareceu, não pediu prorrogação de prazo e agora pode ser julgado à revelia. Algo que ele tanto gosta de fazer com os outros. Algo que ele tenta fazer com o Talhaferro na Itália, que ele fez com o Eduardo Bolsonaro, que ele tenta fazer comigo. Dessa vez, parece que hoje o dia é da caça e não do caçador. Mas, diferente do processo dos Supremos, aqui, pelo menos nos Estados Unidos, o devido processo legal, aquilo que eu estava falando no início do programa, é seguido à risca. A preocupação a respeito disso é tão grande que ontem a Advocacia Geral da União solicitou na Justiça Americana a suspensão da ação contra ele. O argumento é que todas as ações do Alexandre foram tomadas no exercício da função de ministro do STF e que por isso não poderiam ser analisadas por um tribunal americano. Mas quando você mexe com americanos nos Estados Unidos, esse argumento não vai colar. Vale lembrar também que a invasão de jurisdição praticada pelo Alexandre e essas ações contra as empresas de mídias sociais são citadas explicitamente como fundamento para a imposição de tarifas contra o Brasil, tanto pela declaração da IPA emergencial no ano passado, que foi suspendida por ordem da Suprema Corte, mas permaneceu em vigor, quanto pela seção 301, a famigerada seção 301. Justamente porque censuraram não somente empresas e pessoas no Brasil, mas também empresas e pessoas em território americano. Então, não deixa de ser curioso, a gente vê o que a gente viu no bloco anterior, o Alexandre querendo atribuir a mim e ao Eduardo as tarifas, enquanto os Estados Unidos citam os casos dele para falar sobre as tarifas, tanto as decretadas pela IPA no ano passado, quanto pela seção 301 propostas neste mês. Quem diria, né, Alexandre? Quem diria que violar direitos de americanos daria problema? E não, nós achamos que a tarifa é o pior dos remédios. E boa parte da nossa atuação, e foi assim com o caso da Magnitsky, é para impedir que governos americanos usem esse mecanismo, porque eles acham que estão punindo o Alexandre e acabam punindo o povo brasileiro e punindo eleitoralmente, em certa medida, o próprio Eduardo Bolsonaro, o próprio Flávio Bolsonaro, perdão. E até o Eduardo, se o Eduardo fosse candidato. Agora, o Alexandre faz a cagada, e aí Eduardo e eu temos que lutar para que as tarifas não sejam impostas, junto com o Flávio. O resumo da ópera é o seguinte: o Alexandre pode fazer o que ele quiser, ele pode condenar o Eduardo, pode ficar tentando me citar por meio ilegal, pode me xinga muito no plenário do STF, pode fazer tudo isso. O que ele não vai conseguir é escapar da justiça americana. Porque é o que eu disse ontem. Quando o Alexandre sai do campinho dele no Xandaquistão, ele não toma nem de 7-1, ele toma de 7-0. E é por isso que ele odeia tanto o Alexandre, ou odeia tanto o Eduardo. É por isso que ele me odeia. Porque ele sabe que cada oportunidade que nós tivermos de infernizar a vida dele, nós vamos continuar infernizando. E aí, o que você achou dessa história toda? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, o tio Pavê quer muito saber o que você pensa. Se gostou do vídeo, já sabe, deixa o like, se inscreve no canal, e ativa o sininho para não perder as notícias mais bombásticas da semana. Porque aqui, a verdade não se esconde, a gente mostra tudo. Até o próximo vídeo.